Shalom, shalom, povo de Deus, povo abençoado. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. Que esta manhã, manhã do dia 21 de fevereiro de 2023, seja uma manhã preciosa, uma manhã onde você será cheio do poder de Deus para viver mais um dia na presença do eterno Deus, fazendo a vontade do Pai. Amém? Glória a Deus. Mais uma manhã aqui, prontos nos estúdios da TV Avivamento. Estamos aqui para mais um bate-papo. E esse bate-papo hoje pode ser que seja com você que está nos assistindo, né? Apenas estou aguardando aqui o meu convidado, mas até agora não chegou ainda, né? Estamos aguardando aqui nosso pastor João Admiro, que irá nos ajudar nessa manhã tão preciosa, né? Estamos aqui, a irmã Aparecida Borges já está conosco, bom dia, dando bom dia, a paz do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, aleluia, que bom ter você aqui conosco, minha irmã, que alegria, estávamos já com muita saudade, né? Sei que algumas situações não têm permitido a minha irmã de estar ali pelo aplicativo Meet, né? Mas hoje, ter você aqui na TV Avivamento vai ser preciosíssimo, né? E temos também a irmã Maria Carolina também, que também saúda a amada Igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor, né? Um bom dia, né? Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que bom, que alegria. Estamos, irmã Evanilde também está aqui conosco, dando, né? Um bom dia a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã, tudo bem? Estamos juntos, né? Mais essa manhã com Deus, né? Para a glória de Deus. Nossos irmãos estão chegando aí na sala. Hoje nós vamos abordar um assunto que parece tão irrelevante, né? Parece ser um assunto tão simples, mas é de extrema importância. Estaremos falando, eu até coloquei como título ali da live, né? O valor do perdão. O valor do perdão. E esse texto, ele fala muito forte comigo, né? E sei que fala com todos e irá falar lá com cada um dos nossos irmãos esta manhã, né? Cumprimento aqui também a irmã Aparecida Borges. Borges, mais uma vez, colocou aqui mais uma mensagem, né? A paz do Senhor, estimado amigo pastor. Irmã Maria Carolina também, lá de Salvador, Bahia, está conosco. Glória a Deus, minha irmã. Guerreira de Cristo, tem nos ensinado muito ali na sala estadual, né? Irmã Helena também está conosco, lá do estado do Espírito Santo, também cumprimenta os irmãos, nos cumprimenta com a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã Helena, que alegria ter você aqui conosco, essa guerreira, essa companheira inseparável, né, da gente, todas as manhãs estamos juntos aqui para a glória de Deus, né? Meu Deus. Irmã Maria Carolina já está comentando aqui o assunto, né? O valor de um perdão vale uma vida inteira. Vale até colocar aqui esse tema aqui, né? Colocar aqui. Isto. O valor do perdão vale uma vida inteira, né? A irmã Osmaria também. Irmãos Maria também já está aqui, dando a paz do Senhor Jesus, a todos os guerreiros da intercessão, aleluia, glória a Deus. E quem já está também nos nossos estúdios, é o nosso precioso irmão, amigo, meu pastor, meu irmão, meu canga, eu chamo ele de meu canga, nessa linguagem militar, é canga que a gente anda junto, né? Um do lado do chat participando, né? Dando aqui a paz do Senhor Jesus, falando que é a igreja online, né? Pastorzão, seja bem-vindo, meu pastor. Rapaz, você tá chique, parece que o estúdio está bem mais bonito hoje aí. Glórias a Deus, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos saindo aqui de uma ministração de Ezequiel 47, foi um mergulho profundo no Senhor.
Estamos aqui agora para mergulhar no mesmo rio, em profundidades também grandiosas para a glória do Senhor. Deus abençoe a todos os ouvintes aí presentes, e não é só ouvintes, né? São telespectadores. Que Deus te abençoe, meu amado pastor Valber. Eu amo sua vida, viu? Amo sua família. Você é muito precioso. Você foi um grande presente que Deus colocou na minha vida. E eu já lhe conhecia antes de você me conhecer, né? Porque é assim normal, né? Os mais famosos vocês são conhecidos primeiro, Por né? favor. Estamos aqui na cidade de Conceição do Araguaia, viemos aqui servir ao Senhor, né? E tem sido um tempo de bênção para a glória do Senhor. Um abraço, obrigado por permitir que a gente esteja aqui mais uma vez compartilhando aqui do amor do Senhor, viu? Estamos juntos, meu pastor, juntos para a glória de Deus. Juntos para a glória de Deus. Não sei se eu conseguiria aí girar o telefone um pouquinho para enquadrar o senhor um pouco mais para cima. Do outro lado? Isto, chega um pouquinho para frente, assim, abaixar um pouquinho para o senhor aparecer mais alto um pouco. Isto, agora sim. Preciosíssimo, perfeito. Né? Seguimos aqui com a nossa apresentação, a apresentação dos nossos irmãos. Né? O nosso irmão Luan está conosco também aqui, colocando aqui o nome dele aqui. Seja muito bem-vindo, Luan. Hoje quero ter uma notícia muito boa para você. Não sei se você hoje sai para o trabalho agora cedo, hoje é feriado, mas onde você trabalha talvez não sei se tenha feriado ou não. Normalmente o hotel não feria, né? Mas hoje esse assunto é fundamental. Se você não puder continuar a assistir tudo, mas, por favor, depois você assiste, né? Ele vai falar muito forte ao teu coração, né? Amém? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, né? Uma Maria Balbina também está dando um bom dia, mas é da forma maranhense dela dar o bom dia. Olha o bom dia dela aí. Eita glória! Aleluia! É o bom dia da Glória a irmã Deus. da irmã Maria Balbina, né? Irmã Maria Carolina também está dando bom dia aí para o Luan, enfim. Glória a Deus, povo abençoado. Então, essa manhã nós estaremos falando, meu pastorzão, sobre o perdão. Estava dizendo agora há pouco uma coisa que parece tão simples, né? A questão do perdão. Mas é algo tão importante, tão relevante, que muda a nossa história quando nós temos uma compreensão correta sobre o que significa perdão, nos submetemos ao processo do perdão, porque não é fácil, né? Não são todos que conseguem, mas vivemos a consequência do perdão, né? Então, é de fundamental importância que a gente compreenda tudo isso. E hoje a gente vai discutir um pouquinho. Não é isso, pastor Admiro? Irmão, o perdão é tão importante que está na oração de compromisso, né? Jesus Cristo, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, na oração, ele coloca uma condição, quando a gente fala, Pai, perdoa os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão, ele é a chave. Tem muita gente que está morrendo com câncer porque não perdoa. Tem muita gente com gastrite severa porque não perdoa. Tem gente com doença nos ossos porque não perdoa. Então, o perdão, ele eu costumo dizer que não é frase minha, mas é um entendimento, ele é uma asepsia da alma. Ele é um descarregamento de jugo. Ele tem um poder transformador. Quando a gente aprende a perdoar, nós somos leves, muito leves, porque é interessante, a raiz de amargura, o sentimento de ódio, de tristeza, de rancor, de mágoa, acompanha as pessoas para os melhores momentos da vida dela. E as pessoas, às vezes que ela está magoada, chateada, nem sempre está sabendo do que ela está vivendo. Aí eu brinco, dizendo assim, brinco, mas isso é muito sério, quando diz, quando você não perdoa, você está ali fazendo amor com a sua esposa, o defunto está lá. Você está sentado à sua mesa com a melhor comida, o defunto está lá.
você faz uma viagem maravilhosa, sabe, de passeio, para um lugar mais extraordinário, o defunto está lá, entendeu? Porque, na verdade, o sentimento de mágoa, ele é semelhante a um defunto amarrado no próprio corpo. Paulo fala isso aí, né? Quem me livrará do peso dessa morte, né? E eu já falei isso, né? Já preguei muito sobre isso. É exatamente um defunto velho que está em estado de decomposição, de putrefação, que está matando aquela pessoa. Ela está carregando aquele defunto que é tão simples, é só dizer, eu te perdoo, me perdoa também, porque ninguém erra. O erro nunca é unilateral, o erro tem sempre participação das duas partes, né? E assim, e o perdão, ele não tem que ser, a gente não tem que estabelecer níveis. Não, isso aqui é muito fundo para eu perdoar. A pessoa me magoou, ela fez o que ela fez, eu confiei. A gente tem sempre argumento. Não argumente, não argumente para que você se coloque no lugar que não deva perdoar. É tão sério o perdão, e quando a gente não perdoa, eu estou me colocando no lugar acima de Deus. E aí, aonde muitas pessoas não sabem, mas elas estão sujeitas aos verdugos que está na palavra. O que é verdugos, pastor? São os espíritos atormentadores. Os espíritos que atormentam aquela pessoa, aonde ela vai dormir, ela não tem sono. Está ali, ela está dando legalidade. E aí, assim, ela nem sente, mas está fedendo às narinas de Deus, a oração dela, o jeito dela, a forma que ela vive. Deus, ele quer que a gente seja livre. Olha que em Efésios 4:32, diz assim, tem o significado do perdão, né? Devemos perdoar uns aos outros como Deus, em Cristo, nos perdoou. O perdão de Jesus, como lemos em Efésios 1:7, é a liberação, a redenção, perdão dos pecados. Se a gente, como é que eu quero ter o perdão de Deus se eu não libero o perdão para o meu irmão? Será se meu pecado diante de Deus foi menor do que o pecado que o irmão cometeu comigo? Para pensar sobre isso. Muito forte, né, pastor? Muito forte. Forte e sério, né? Muito sério, né? E sério. E às vezes, como eu disse no início, né, a gente acha que é uma coisa tão simples, né, que não vai fazer muita diferença, e acaba que a gente tem uma sensação de que a falta do perdão, quando eu não perdoo alguém, eu estou prejudicando a outra pessoa, ou a pessoa que nos fez mal, né? Mas, pelo contrário, né? É como se a gente bebesse um veneno, um copo de veneno, e desejasse que o outro morresse. É isso aí. Quem vai morrer é quem tomou aquele veneno, não é mesmo? Então, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor aqui, e até o pastor já falou um pouco sobre isso aqui, sobre a questão do não perdão, você acaba sendo exposto aos verdugos, né? Aos verdugos. Esse texto está muito claro aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns versículos bem rapidinho aqui, a partir do verso 21. Olha aqui, o Pedro fazendo ali uma pergunta a Jesus, ele disse assim, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A pergunta. Jesus disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí ele começa a contar uma história, eu te peço para guardar isso. Jesus agora começa a contar uma história. Por isso o reino dos céus pode se comparar-se a um certo reino que quis fazer conta aos seus, um certo rei quis fazer conta aos seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma conta grandiosa. E não tendo como pagar,
o Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinham para que pagasse aquela dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo que te devo te pagarei. Então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, guarde isso, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe toda a dívida. Disse: a partir de agora você não me deve nada. Porém, saindo dali, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um colega de serviço, que lhe devia 100 dinheiros, ou seja, uma quantidade irrisória em relação ao que ele fora perdoado. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o companheiro seu, prostrando-se aos seus pés, portanto, o seu companheiro, né, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso. Olha aqui, a mesma coisa, Jesus contando essa história, faz questão de repetir a mesma alegação, para que fique claro que a situação é a mesma, né? Então, o seu colega de serviço agora, né, rogando-lhe, dizia: seja generoso para comigo, e eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse aquela dívida. Vendo, pois, os seus conservos ou outros colegas que eles tinham, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então, o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive de ti misericórdia? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores. Outra versão é a versão que o pastor falou, aos verdugos. E outra versão ainda diz espíritos atormentadores. Em outra versão diz espíritos torturadores, até que pagasse a dívida. Quero repetir mais uma vez, Jesus está contando essa história. E aí, Jesus termina, aqui no verso 34, Jesus termina de contar a história, mas veja o que ele diz em seguida. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um o seu irmão, as suas ofensas. Meu Deus, isso é muito forte. Aqui não tem espaço para dúvida. Aqui fica muito claro como o Senhor olha para o perdão e a importância que ele dá ao perdão, e ele deixa claro nessa história. Podemos ver que a maior parte das histórias, daquilo que Jesus queria deixar bem claro para as pessoas, ele contava uma história, né? Uma parábola para fixar. Né? E nesse caso, Jesus também conta uma história. Então, ele conta essa história e, ao final, ele conta toda uma história para, ao final, dizer como Deus procede, o nosso Pai Celestial procede com cada um de nós sobre o perdão, com relação à forma que nós lidamos com as ofensas daqueles que nos ofendem, né? Então, ele diz da mesma forma: o meu Pai Celestial fará com cada um de vocês. Mas o que foi? De que mesma forma foi essa? Acabamos no versículo anterior, ele contando a história, finalizando a história, ele diz: e aquele Senhor entregou o seu servo aos espíritos atormentadores. Então, quando o pastor Aldimiro fala que pessoas que estão morrendo de câncer porque não perdoaram, isso é fato. Eles foram torturados por espíritos atormentadores até que não suportaram, o que ele gerou dentro dele até uma enfermidade dentro dele. Então, você imagine a situação de tortura, né? Tortura, a definição de tortura
na nossa lei, é submeter alguém a uma situação terrível, terrível. Fala assim em alicate, arrancando as unhas da pessoa. A tortura não é matar, não é atirar na cabeça, não é atirar. Não é isso. Não é esfaquear, matar ali na hora. Não, isso não é tortura ainda. Tortura é muito mais sofredor. A tortura é submeter alguém a uma situação terrível. Você imagina, tá doendo, tá gritando, e a pessoa tá, o outro tá se alegrando com o sofrimento do outro ali em tempo real. Isso é tortura. Só para a gente compreender a consequência de quem não perdoa. Interessante outro texto que eu quero só lembrar, esse não vou ler aqui, mas só lembrar é quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso. O que me chama a atenção nesse outro texto é que Jesus diz: quando orares, orais assim. Aí ele fala, Pai Nosso que está nos céus, e ele vai falando. Quando ele diz, perdoe as nossas dívidas, ou as nossas ofensas, ou os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e ele finaliza, termina toda a oração ali, que ele chega ao final, ele volta. Interessante isso aqui, não sei se você já prestou atenção, mas ele diz assim, quando chega ao final, ele volta em um ponto que ele tratou naquela oração. E é o próprio Jesus, de novo, que está fazendo isso. Gente, é Jesus que está preocupando com a gente. Ele termina de ensinar a oração modelo, mas ele volta em um ponto que ele ensinou na oração. Ele dizendo, porque se não perdoardes cada um seu irmão, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará a vós. Então, por que ele faz questão de voltar em apenas um ponto? Ele falou do pão nosso de cada dia, ele falou de várias situações, mas quando ele trata sobre perdão, ele termina de ensinar a oração e ele volta a algum ponto da oração. E a oração, e esse ponto é exatamente o perdão. Para a gente fique claro a importância que é o perdão. Então, muitas pessoas têm as suas almas presas a espíritos torturadores. O pastor falou com muita clareza, eu gosto muito quando ele ministra sobre isso, quando ele fala sobre o que acontecia ali na antiguidade, né? O corpo do defunto que alguém matava, né? Era a punição, era a sentença. Então, ele não precisava prender nem aquela pessoa que matou o assassino, mas o corpo do defunto era amarrado ao corpo daquele que assassinava. E eu quero que o pastor Edmiro fale um pouquinho sobre isso, né? E o que acontecia com aquele assassino, né? Pastor Edmiro, Amém. sobre... Amém. Aproveitando todo esse o que o senhor discorreu aí, com muita graça, a oração do Pai Nosso, ele não é um ato isolado, né? Jesus, quando está trazendo para nós esse texto bíblico, essa informação, não é um texto bíblico, na verdade, essa verdade bíblica, né? Sobre o Pai Nosso, e falando da condição do perdão, é porque ele ia falar dos benefícios do reino. À frente, ele ia falar sobre o reino, sobre os tesouros do céu, sobre a luz do corpo, sobre os senhores, né? Que ele fala que a gente não pode ter dois senhores, né? Ou a gente vai odiar um, ou vai amar outro. E com o Senhor a gente não tem como a gente dizer que está bem com Deus se eu não estou bem com meu irmão. E agora eu vou lá naquela palavra que você pediu aí, pastor, para falar sobre o defunto. Se você tem ideia, nós representamos a própria cruz. Abre as suas mãos, fica de pé, por exemplo. Você acha que não diz alguma coisa? Diz, o que está no seu coração aqui. Onde é que está o coração? Está exatamente na intersecção da arte vertical com a arte horizontal. Se isso aqui tiver preenchido, né, eu que trabalhei com água, eu sei o que é uma cruzeta, né? A tubulação, a água vai para lá, vai para cá, vai para ali, a água vai em diversos direcionamentos. O
a horizontal, o homem é o único ser que anda verticalmente. Todos os outros seres criados, o que mais se aproxima é o chimpanzé, é o macaco, mesmo assim ele anda, né, ele anda encurvado. Significa que a nossa caminhada, nosso trajeto para onde a gente vai, é uma ligação direta com o Senhor. Tudo que a gente faz, por isso que fala lá em Efésios 1, capítulo 1, né? Fala que nós fomos criados para adoração ao Senhor. Então, você está andando, o teu andar é uma adoração ao Senhor. Quando a nossa mão se abre, significa que há relacionamento interpessoal. Daí, às vezes a gente fica pisando em casca de ovo porque a gente não está bem com o nosso irmão. E não tem como dizer que está bem com o nosso irmão, se não está bem com Deus, se não estiver bem com o nosso irmão. É incondicional isso, né? Então, é uma condição precisa. Se eu não estiver bem com meu irmão, eu não vou estar bem com Deus. Não adianta querer tampar o sol com peneira. Com relação a essa questão do corpo, né, amarrado no outro, né, aquele que matou, quando matava de forma covarde, né, que não era uma questão justificada, né, o castigo daquela pessoa não era prisão, o castigo daquela pessoa não era ser morto da mesma forma, não. O castigo daquela pessoa era pegar aquele defunto e anexar nele, amarrar nele. Você imagina, irmão, só o tormento psicológico de carregar um defunto, e aí ele anda para ele estava com aquele defunto amarrado no seu corpo. O defunto, naturalmente, pela natureza, ele entra em estado de decomposição, e as bactérias, né, que fazem a decomposição daquele corpo morto transfere para a pele dele, que transfere para ele, que automaticamente ele morreria em uma situação terrível. O outro, de repente, morreu com um tiro, com uma forma cruel, mas foi instantâneo. E ele iria morrer agora gradativamente. Quando Paulo fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, exatamente, nós precisamos entender isso. Quem vai te livrar? Só Jesus, e através do seu perdão. Através de você pedir perdão e de você perdoar, né? Quando a gente perdoa. E lá em Provérbios 28:13, Salomão escreve, aquele que esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, se arrepende, confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, alcançar a misericórdia é ser liberto desse jugo, desse corpo do pecado, desse defunto velho que é anexado em você, anexado à pessoa. Então, mais uma vez, irmãos, não justifique a sua condição de não perdoar. Glória a Deus, que maravilha. Que palavra, né? Que tema profundo, que tema precioso. Estava aqui o senhor falando, pastor, e eu lembrando aqui distrações que já participei e lembrando no processo de libertação, como a gente vê isso muito mais claro, né? Quando você está ministrando o processo de libertação na vida de alguém, isso se torna muito mais eficaz, né? Então, certa vez estávamos atendendo uma jovem e era uma história muito longa, mas só para vocês terem uma noção, ela havia recebido o cajado de bruxaria do seu pai, e ela era a filha mais velha, então recebia aquele cajado de bruxaria, estava debaixo daquela maldição para dar sequência no vínculo espiritual que existia com aquela família. Porém, na sua infância, ela tinha duas situações terríveis, né? A primeira era com a mãe dela, que ela tinha uma aversão à mãe, porque olha o que acontecia. O pai rejeitava a sua mãe, né? Tratava com grosseria, enfim, porém amava ela como filha, e ela era o pai, para ela era o melhor amigo, porque ele fazia tudo que ela queria. Em determinado momento, a mãe começa a ficar com ciúmes dela, quase que
inconsequente, né? Quase sem razão. Mas a mãe tinha raiva, mesmo sem falar, mas ela tinha raiva dela porque o pai, ela era amiguinha do pai, e o pai não dava a mínima para ela. O pai era raparigueiro, cachaceiro, enfim, chegava, né, com ignorância com a mãe dela, e porém, com ela o pai fazia tudo. Então ela não tinha mágoa no pai. Mas da mãe, ela tinha ódio da mãe, porque a mãe tinha esse comportamento e chegou um dia, toda vez que o pai saía de casa, né, e ela ficava só, a filha ficava só com a mãe começava a torturá-la, né, nessa ação, chegou uma vez da mãe jogar água quente na panela na filha, por causa de uma situação lá. E ela disse que, na sua infância, isso durante o processo de libertação que a gente ficou sabendo, né? Na sua infância, ela se escondia debaixo de uma cama para ver se a mãe não percebia ela. E ela, por muitos dias, ficava ali debaixo daquela cama, no escuro debaixo daquela cama. E foi exatamente naquele momento, naquele local, que ela teve a sua alma presa. Naquele momento que ela estava sendo ministrada, ela, ela foi levada ao perdão. Ela precisava perdoar a mãe, mas falar para ela sobre perdoar a mãe não seria algo tão fácil. Por isso que a gente falou aqui o quanto que perdão é difícil. Até para você abordar sobre o perdão não é simples com alguém, né? Então, foi-se necessário criar uma situação com ela, primeiro para perdoar o pai. Mas quando tocou no assunto de perdoar o pai, ela disse: Não, meu pai, não tem um problema com meu pai. Meu pai, né, já morreu, mas eu não tive. Meu pai foi o melhor pai do mundo. Não, você tem que perdoar sim. Seu pai foi um raparigueiro. Seu pai, aonde seu pai estava quando você foi abusada sexualmente? Aonde o seu pai estava? Será que seu pai não estava lá nas noites da vida, nos motéis da vida? Será que, né? Aí começamos a criar aquela situação para que ela começasse a entender. Aí a ficha foi caindo. E tudo isso, levá-la a perdoar também o pai, mencionar esse perdão, foi apenas uma porta de entrada para a gente chegar até a mãe. Porque aí ela começou a ver, olhar com os olhos da mãe e ver como a mãe sofria, né, em razão do comportamento do esposo. E aí sim ela decide, então agora vamos também, se precisa perdoar sua mãe. Aí, quando chegamos nesse ponto, aí ela já estava bem mais aberta. Mas estou querendo contar tudo para dizer que quando ela decide, que aí ela toma a decisão, ela decide perdoar a mãe, ela imediatamente, quando ela vai verbalizar aquilo, ela se tranca e cai no chão. Estava na cadeira, caiu no chão. E ela caiu presa debaixo daquela cama da sua infância, onde a sua alma tinha sido aprisionada. Aprisionada. Então, a partir daquele momento, começa o processo de libertação, né? Mas aí, como ela já havia se submetido ao processo, aí Jesus foi chamado para tirar ela daquele calabouço, né? E ela teve a sua vida liberta ali. Uma outra situação foi aqui em Palmas. Eu estava ministrando numa igreja e antes de terminar o culto, ou quando terminou o culto, uma mãe que queria que a filha estivesse, mas a filha estava na universidade, ligou para a filha e a filha conseguiu chegar ainda antes de finalizar o culto. E é uma situação muito séria, já tinha tentado suicídio, essa jovem, enfim. E ela, quando eu sentei com ela, já tinha terminado o culto, eu falei: Você não quer deixar para outro dia, né? Porque eu sei que demora isso. Não, mas eu queria já iniciar hoje. Sentei com essa jovem, ela foi me contar a história. Ela havia sido abusada sexualmente, e essa é uma área, das maiores áreas de prisão, exatamente pela falta do perdão, né? Então, essa jovem, ela nos relatou ali que ela havia sido abusada por um irmão de 10 anos mais velho que ela. Então, por muitos anos, desde os 5 anos de idade. E aquilo, ela tomou um ódio tão grande desse irmão por causa do não perdão, né? Isso vai, a princípio, é o não perdão apenas, depois isso vai desencadeando uma série de outros sentimentos, e, por fim, é o ódio. É o ódio que toma conta de uma forma que a pessoa não pode nem ouvir falar no nome do outro. É os casos mais graves, né? E essa jovem passa por tudo isso. E, meus irmãos, eu falei assim: olha, isso vai levar um tempo.
mas só tem uma chave para isso, né? E isso é o perdão. Você precisa perdoar o seu irmão. E só tem esse, não tem outro processo, não tem outro remédio, né? Você quer deixar para outro dia? Ela disse, não, pastor, eu quero iniciar isso agora. E interessante que essa jovem fazia 2 universidades, com tudo isso, com todo sucesso na vida, né, já trabalhando, né, ela tinha 19 anos, ou era 20 anos, não sei, mas era por aí, estava cursando 2 universidades e já trabalhava. E aí, quando eu desafio ela a submeter ao processo do perdão ali, para iniciar esse processo, ela disse, eu quero, né? Eu quero, então, que a gente comece hoje. Então, ela sentou e eu falei sobre a importância do perdão. Eu cito sempre esse texto que a gente acabou de ler aqui, né? O porquê que muitas vezes as pessoas estão vivendo situação de tortura. E eu falei, nós vamos fazer, Domora. Você está disposta a submeter esse processo? Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas ela decidiu. Irmãos, quando eu ia orando e ela ia repetindo, eu ia fazendo oração e ela repetindo. Quando chegou no momento que eu fui levá-la a perdoar o seu irmão, eu falei assim: perdoar o cafajeste. Quando eu falei o cafajeste, a ficha caiu de que ela estava agora de frente à situação mais crucial naquele processo. E ela deu um tranco aonde estava sentado no banco da igreja. Ela deu assim aquele tranco, sabe? Começou um desespero, um choro, movimentos involuntários, como se o próprio espírito torturador, o espírito da morte ali, estivesse se manifestando e criando uma situação para não sair, não deixá-la. E eu comecei a interceder por ela, dizendo: você consegue, você é forte, você vai dar conta sim. E comecei a interceder por ela também, pedindo reforço dos anjos. E naquele momento ela se acalma um pouco e conseguiu concluir aquela oração. E quando ela concluiu a oração, eu fiz aquela oração de concordância e determinando que todas as forças das trevas e aquele espírito que a torturava fosse levado para as regiões celestiais, conforme os lugares áridos, como manda a palavra do Senhor, conforme Jesus determinasse ali. Incrível, meus irmãos, foi para mim uma lição, porque eu nunca tinha passado por aquilo, né? Cada caso é um caso, mas aquela jovem, quando termina, ela relata que ela disse que durante aquela oração final que eu fazia, depois de submeter ao processo do perdão, ela disse que enquanto eu orava, ela via sobre o corpo dela coisa que ela nunca tinha visto, ela como se estivesse ali sobre o corpo dela, como se fosse gelatina. Ela comparou com aquela gosma da lesma sobre o corpo dela, e ela disse que à medida que eu fazia aquela oração final, ela via aquilo ia deixando o corpo dela, ia saindo aquela nojeira, aquela coisa gosmenta, saía sobre o corpo dela. Ela disse: pastor, eu não tenho dúvida de que eu estou curado. Então, meus irmãos, o processo de cura por meio do perdão, ele é algo exatamente semelhante. E em pessoas que foram abusadas na infância, por isso torna-se muito fácil dessa pessoa se tornar um escravo por resto da vida de Satanás, escravo desse processo de tortura. Então, por isso que toda pessoa que foi abusada na infância sente-se nojenta, né? Ela sente-se indigna, ela sente nojo do próprio corpo. Então, por isso, ela nunca consegue ver o marido, o homem que ela se casou com ele posteriormente, nunca consegue se dispor, se despir, não estou falando só fisicamente, mas também na sua presença, sem reservas. Enfim, isso inviabiliza toda uma vida conjugal por causa de uma falta de perdão ali no passado, como consequência de uma atitude sua. Interessante. Eu até costumo dizer assim: olha, pior do que o que fizeram com você foi a forma que você lidou com o que fizeram com você. Né? Você Em entendeu? outras palavras, é o que você está fazendo com você. O que você Né? está fazendo com você mesmo.
Porque se você, por exemplo, no caso específico aqui, você imaginar, era apenas uma criança de 5 anos, pastor Valber. Como é que essa pessoa ainda vai ser condenada ainda a pagar, a sofrer tortura? Para você entender. Porque pior do que o que aconteceu contigo foi a forma que você fez com você mesmo, que você lidou com o que fizeram contigo. Aí você vai entender porque muitas pessoas sofrem processo de abuso na infância e não têm uma vida prejudicada o resto da sua vida, seu casamento, enfim. E outras pessoas, a grande maioria, carrega aquilo para o resto da sua vida e não liberam esse defunto que deveria estar, né, já muito Enterrado. distante, enterrado, não libera esse defunto. Ele fica grudado no próprio corpo, apodrecendo a sua vida, né? Destruindo a sua vida. Os bichos comendo, você está morrendo. Literalmente, essa é a expressão que mais define. Quem não perdoa, ao longo do tempo, ele vai se definhando, ele vai morrendo também junto com esse defunto. Pastor Pastor Admir. Valber, e existem situações, eu vou até contar um testemunho aqui, quando do adolescente, né, aquele adolescente que está começando a descobrir a vida, meu pai me deu uma surra com o meu cinto. E, e ele deixou muitas marcas no meu corpo. E, e o interessante é que eu acostumei com meu pai, conviver com meu pai, não foi feito nenhum processo de um perdoar o outro, um pedir perdão e tal. E o interessante é que eu convivi normal, e eu saí para estudar fora de casa. E, rapaz, interessante que toda vez que eu falava do meu pai ou no meu pai, meus olhos enchiam de lágrima e eu tinha uma sensação de que eu amava demais o meu pai. Por isso, meus olhos enchiam de lágrima e eu chorava. E até que um dia eu tive uma experiência com Deus e ele me mostrou meu trajeto de vida. E ali havia um gargalo, que na verdade aquela sensação que eu tinha de amor pelo meu pai era um engano, era um espírito de engano, que na verdade era um ódio que havia no meu coração, entre aspas, né? Ou seja, um sentimento de que ele tinha me ferido e, e que eu chorava não era porque eu gostava demais dele. E aí um dia nós nos encontramos, né? A gente já maduro, né? Já adulto, e a gente foi conversar sobre isso. E ele me pediu perdão, e eu pedi perdão para ele também por ter guardado aquele sentimento. E, e naquele momento houve uma cura no meu coração. A partir daquele momento, falar do meu pai com alegria, sabe, aquela sensação agora mais plena de alegria, e não vinha aquela sensação de choro. Aí eu entendi que eu estava vivendo um espírito de engano, que precisava ser curado. Eu conheço pessoas que a gente acompanha, que aconselha, que está orando, que está aconselhando, que está direcionando, que vive muito mal com o seu esposo, porque tem mágoa da forma como seu pai tratou a sua mãe. Então, tem que fazer, a gente não consegue, porque aquilo que é no reino espiritual e às vezes está gerado lá no nosso inconsciente, tem um poder de moldar a gente. Essa pessoa, ela não se entrega verdadeiramente, ela diz que ama o esposo, que, sabe, é o homem da vida dela, mas ela não consegue se entregar afetuosamente, de forma afetiva, ela não consegue expressar o amor dela para com seu esposo, ela não consegue se entregar, vou falar assim, nas suas intimidades com o esposo, porque todas as vezes que ela vai dar um passo, ela percebe que se ela fizer aquilo, ela vai sujeitar o esposo dela a fazer o mesmo que o pai dela fazia e faz com a mãe. Olha que coisa terrível. O verdugo, ou seja, o espírito atormentador, fica tirando dela a delícia dela com o esposo, o convívio, o amor, a entrega, o crescimento no relacionamento, porque ela está amarrada a uma falta de perdão para com o pai. E assim também acontece com filhas, né, que está com problema
com a mãe também, ou filhos que, né? E é assim, a gente precisa se libertar. A palavra perdão, na verdade, é uma libertação, né? Que a gente precisa encontrar, né? Primeiro, como é que eu tenho facilidade de perdoar? Porque eu preciso do perdão. Eu perdoo, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu sou inteligente. Eu perdoo porque eu não quero que nada que vai me atrapalhar no meu dia a dia seja um peso para mim, se eu posso me liberar desse peso. Por exemplo, eu vesti essa camisa ontem à noite, limpinha, tomei banho, vesti, só que chegar hoje no final do dia, eu vou dispensar essa roupa de volta, vou colocar ela para lavar, vou tomar banho, vou vestir outra roupa. Então, nós precisamos viver em um processo de renovação, renovação da mente. Por isso que Paulo, ele diz lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e seja o vosso culto racional, culto consciente. E não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos, seja transformado pela renovação da vossa mente. Tem outras versões que falam, transformai o seu entendimento pela renovação da sua mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observe que existe uma evolução, né? A boa, aqui no dedinho aqui, a boa, a agradável e a perfeita. E a gente precisa ter essa renovação todos os dias. Sabe, irmãos, é no mínimo possível. Na menor coisinha que você de repente pode gerar ali uma fagulha, dessa fagulha virar um grande incêndio. Perdoe de imediato, mas perdoe de verdade. E depois não joga, não impropera, você não joga em rosto novamente. Não, se você perdoou, porque se você jogar em rosto novamente, que isso muito acontece nos relacionamentos entre esposo e esposa, né? Aquele relacionamento entre filho, pai, pai, filho. O pai já perdoou o filho, já até às vezes disciplinou o filho e fica jogando na cara novamente. Você quer jogar em rosto, né? Esquece, perdoou. Se você perdoou, é a mesma coisa de você pegar o açúcar e jogar na água e dissolver. Você não consegue ver mais o açúcar, né? Então você tem que lançar no mar do esquecimento, porque é assim como o Senhor faz com aquilo que a gente transgrediu diante dele. Os nossos perdões, aquilo que a gente recebe de Deus, ele não fica jogando em rosto. Então, se você joga em rosto, é um sinal de que você não perdoou verdadeiramente. Se você não perdoou verdadeiramente, você está perdendo aquilo que é do reino de Deus para com Deus. Então, o perdão de Deus é uma bênção concedida por Deus e não atribui a culpa pela ofensa daqueles que se arrependem e creem nele. O perdão de Deus é uma dádiva de graça, é um favor que não merecemos, mas ele concede por amor. Então, as pessoas não merecem o seu perdão, mas você merece receber essa dádiva e dar essa dádiva. Então, a gente costuma dizer, você não merece. Não, a pessoa não precisa merecer. Quem precisa ser liberto deste mal é você. Às vezes a pessoa nem sabe mais, acha que está tudo bem. E você, às vezes, está amarrado em algo que está te matando, que está te destruindo. Então, da mesma forma que Deus nos perdoa pela graça, né, pela liberalidade de Deus, e não nos impropera, não joga em rosto, e nem fica, ó, tu já pecou nesse negócio aí, tu já errou nesse. Então, por que o Senhor fala 70 vezes 7? E outra coisa, irmãos, é com a mesma pessoa no mesmo dia. Aí eu vou perguntar assim, aí é o que eu vou encerrar minha parte aqui. Pastor, é 490 vezes que eu tenho que perdoar a meu irmão durante o dia? Não, irmão, não é isso não. Você não está entendendo. Não é questão de número. Se você julgar teu irmão pela lei você vai ser julgado. Se você julgar seu irmão pela graça você vai ser julgado. Se você perdoar seu irmão pela lei você vai ser julgado. Se você perdoar seu irmão pela graça você vai ser perdoado. Então é isso. Jesus está dizendo entre lei e graça. Viva pela graça. É na graça que nós vamos alcançar o coração de Deus, porque ele já nos deu, porque a gente não merece.
Glória a Um Deus. cheiro. Meu Deus, que aula, né? Que preciosidade, né? Interessante, pastor Admiro, falar dessa questão de graça e lei, né? A graça é um favor imerecido, né? Eu até quero ver se eu encontro bem aqui o comentário aqui. Teve uma irmã que, acho que uma Maria Carolina, né? Ela colocou algo aqui, falando dessa graça, do favor imerecido, né? Que Jesus conquistou, ou que nos amou de forma graciosa, né? Favor que a gente não merece, né? E foi assim que ele perdoou-nos dos nossos pecados, né? Foi assim, quando o Senhor fala que a gente precisa também ter o mesmo sentimento quando se trata de perdão para com as outras pessoas, então que a gente tenha também esse mesmo comportamento, né? De forma gratuita, de forma incondicional. O perdão, nós não podemos, isso aqui já devemos guardar, não podemos impor nenhuma condição para o perdão, não existe isso aqui. Perdoar é perdoar, e ponto, né? Devemos perdoar, independente de termos razão, a outra pessoa está errada, enfim, não podemos condicionar. Se a gente impõe condição, e aí o inimigo é dono de querer gerar essa falsa justificativa, né? Esta falsa causa para não perdoar, mas também ele fez isso e tal, eu não vou perdoar, né? Mas aqui a palavra do Senhor diz que o perdão deve ser incondicional. Porque ele precisa ser como Jesus nos perdoou. E Jesus nos perdoou assim. É interessante que ele nos perdoou por direito. Por direito. Mas, de fato, muitas vezes nós não estamos perdoados, de fato, não estamos usufruindo o benefício desse perdão porque não tomamos posse. E não tomamos posse porque nós não perdoamos. Olha que coisa. Né? Perdoe os nossos pecados ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ninguém vai poder dizer assim, eu nunca fiz essa oração, porque todos, de alguma forma, de um jeito ou de outro, em algum momento, nem que seja todo mundo junto, repetiram essa afirmação. Pai, Pastor perdoe os Valber, meus pecados, Pastor como Valber, me o vem Senhor algo tem. aqui em memória que é muito importante a gente abordar isso aqui, que é o auto-perdão. Muito Tem, importante, pastor. Pode tem falar. pessoas que ela já se redimiu com tudo, mas ela não consegue se perdoar. E ela, sabe, Deus já lançou no mar de esquecimento, ela já se arrependeu, ela já confessou, ela já deixou, mas ela continua com o sentimento amarrado naquele sentimento e não se perdoa. Entendeu? Ela se torna seu autoflagelador. É como os profetas de Baal lá, tentando tirar sangue de si mesmo para tentar justificar o seu erro. Pessoas que não se perdoam precisa ter consciência. É o amor próprio, né? O Senhor, ele resumiu o amor em dois níveis de amor. O amor a Deus sobre todas as coisas e o amor a teu próximo como a ti mesmo. Não tem como você dizer que perdoou a pessoa se você vive enclausurado, cativo, seja prisioneira ou prisioneiro nos teus próprios sentimentos. Lembre-se, se já houve uma confissão. E outra coisa, irmãos, confissão. O pecado precisa ser verbalizado. O pecado, me perdoe, meu irmão. Não, eu vou pedir perdão para Deus aqui. Se eu faltei com você, é com você que eu tenho que pedir perdão. Me perdoe, pastor Valber. Quantas vezes, né, pastor Valber, me perdoe porque eu não consegui fazer, né? Nós combinamos, eu não consegui, nem te avisei, me perdoe. Não, tá de boa, meu irmão, tá livre, tá. Da mesma forma, quantas vezes você já pediu perdão para mim? Porque no nosso relacionamento, o tempo todo, ele está precisando de polimento, né? Esse polimento diário no relacionamento, né? E não importa, às vezes é um perdão natural, coisinhas, mas se é uma coisa, um errar, a gente, não, mas eu te dei tanta chance, eu te dei liberdade, você tem a chave da minha casa e você faltou comigo nesse nível e tal, eu confiei em você. E não, irmãos, isso aí, perdoa e pronto, a pessoa só, às vezes as pessoas ajoelham, não vou te perdoar. Meu irmão, pelo amor de Deus, não entra nessa seara, não,
que é espinhosa demais, e é aquela coroa de espinho no crânio que fica perturbando o tempo todo, e, entendeu? Então se liberte disso, se perdoe, sabe que Jesus já te perdoou e vai para frente, vamos embora. Eu acho que o caminho é esse. Verdade, pastor. Eu costumo dizer para ajudar as pessoas quando realmente chega a esse ponto que as pessoas, eu não me perdoo por isso, né? Às vezes já a pessoa até já foi perdoada por Deus, eu costumo ajudar essa pessoa dizendo o seguinte: se Jesus, que foi santo, que não pecou, né? Se Jesus, ele te perdoou, então quem é você, ó mero pecador, para não se perdoar? Né? Então é fundamental que nós tenhamos essa consciência, né? Que se o Senhor nos perdoou, nós nos arrependemos, nos confessamos, o Senhor nos perdoou, por que que eu mesmo não vou me perdoar? Querendo estabelecer para mim uma situação de infalibilidade. Não, nós somos falhos e pecadores. Meus irmãos, olha, faltam 2 minutos apenas aqui, o tempo passa, mas que assunto que não esgota, né? Muita coisa ainda teremos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos entrar na presença do Pai e vamos nos arrepender por não nos arrepender, por não pedirmos perdão, por não perdoarmos as pessoas e até a nós mesmos nesse momento final. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu Pai, Pai. eu apresento, Pai, essas pessoas que estão aqui, papai, assistindo essa live. Senhor, por meio, papai, desses canais, papai, YouTube, Facebook. Pai, nós te apresentamos todas essas pessoas, Pai, na tua presença agora. Pai, aqueles que já entendiam, já conheciam esse assunto, a importância do perdão, mas aqueles que ainda não tinham dado tamanha importância que o assunto merece, Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para prescrutar os corações. Senhor, aqui esta manhã, Senhor, e também esta tarde, esta noite, para aqueles que irão assistir posteriormente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, trazendo a consciência, Pai, plena da importância do perdão, Senhor. Pai, para sermos livres, precisamos liberar todas as pessoas que muitas vezes nós pegamos essas pessoas e grudamos em nós, amarramos elas a nós, pelo fato de não as perdoá-la. Pai, vivemos sofrendo, carregando nas costas pesos terríveis, papai, porque não perdoamos as pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos, papai, com todos os nossos irmãos, a liberar o perdão a todos e a te pedir perdão por não perdoar, papai, tantas pessoas, papai. Decidimos que a partir de hoje nunca mais carregaremos ninguém por falta de perdão. Senhor, derrama a tua graça, Senhor. Começa, Pai Santo, como consequência, trazendo milagres, cura, libertação da alma, pessoas que foram aprisionadas no passado, na infância, por falta de perdão, Senhor. Toque agora nessa pessoa, Senhor. Agora, Senhor, derrama a tua cura, o teu milagre, Senhor. Pai, porque ela já se submeteu ao processo, Senhor, do perdão. Liberte ela, Senhor, para uma nova vida, Senhor. Aqueles que estarão sendo, Senhor, submetam a esse processo, dizendo: eu mesmo doendo, mesmo gemendo, eu perdoo aquele que me ofendeu, aquele que me abusou da minha inocência, aquele que foi mal comigo, que me fez, Pai, terrível mal, Senhor. Eu decido perdoar, Senhor, em nome de Jesus. Eu decido perdoar a mim mesmo, Pai, que eu não sou infalível, Deus. Eu me perdoo para viver uma vida próspera, uma vida abençoada. Senhor, derrame a tua graça, o teu bálsamo, a tua cura, o teu milagre sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, Pai. Pai, que as famílias que dessas pessoas, Pai, sejam inundados por a unção de um perdão diário, Senhor, e a bênção do Senhor reine sobre a casa de cada um.
É a oração que nós te fazemos nesse momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Obrigado, Jesus, por nos perdoar, por não imputar a nós a consequência do nosso pecado. Esse é o maior exemplo de perdão. E nós decidimos, a partir de hoje também, Senhor, não dar, papai, mágoas, papai, para com as pessoas. Em nome de Jesus. E amém. Glória a Deus. Que o Papai do céu te abençoe, que o Papai do céu venha sobre ti com graça, com cura, com a consequência, com milagres em consequência do perdão. Pastorzão, nos dispensa com as bênçãos apostólicas. Amém. Que o Senhor cure cada coração que teve a oportunidade de estar conosco e terá acesso a essa ministração desse tempo precioso. Em nome de Jesus, ministro cura da sua alma, cura do seu espírito, cura do seu físico, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do querido amigo, conselheiro inseparável, maravilhoso, Espírito Santo, seja contigo todos os dias, toda a tua história, com a tua casa, tua família, com a nossa nação, em o nome de Jesus. Um abraço, obrigado, pastor, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos juntos aqui nessa missão aqui. Amém, glória a Deus. Eu vou deixar uma missãozinha para o meu irmão, além do perdão, né? Da minha irmã que está assistindo. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, nos ajude a fazer com que esse conteúdo possa alcançar mais vidas. Outra forma também de ajudar é você pegando o link e mandando para todos que você conhece, que ama e que entendeu a importância desse tema. Mande também para que ele possa assistir e também participar desse banquete espiritual. Que Deus te abençoe em nome